Acho que já deu, ele desligou o microfone aqui do Zoom. Prontinho, né, gente? Bom, pessoal, boa noite a todos. Antes de dar aqui, gostaria de começar agradecendo a doutora Bruno, doutor Penteado, pela disponibilidade da gente falar desse tema, né? São dois palestrantes, assim, que dispensam apresentações, né? A doutora Bruno, eu tive a oportunidade de assistir no congresso da ANANT, e me chamou também muita atenção, doutora, que você falou, acho que tem um mês, 2 meses atrás, num dos grupos, sobre parte de sinais e sintomas relacionados ao PCMSO, que eu achei muito interessante, assim, do ponto de vista, principalmente só, daí que me veio esse estalo também da gente partir desse convite. Então, muito obrigado. Professor Penteado, né, também dispensa apresentações. Eu até brinquei da última vez que a gente se viu, professor, dizendo que eu devia ter uma comissão de tantos livros que eu vendi, aí fazendo propaganda do senhor recentemente, que o livro realmente está muito bom. E aqui, para começar, eu vou passar aqui a palavra para o meu amigo Pascoal, nosso vice-presidente Nordeste, que está representando hoje o nosso presidente da ANANT, doutor Francisco Cortes, que não pôde estar presente para abrir, a gente sempre convida ele para dar uma mensagem. Então, Pascoal, hoje a responsabilidade é sua aí de fazer esse convite. Muita. Boa noite, pessoal. Eu quero agradecer aqui em nome da NANGE, né, no nome do nosso presidente, Dr. Francisco Costa, que não pôde participar, e também parabenizar a Ascente, né, pelo tema. Eu estava conversando com o Leonardo há pouco, é um tema do dia a dia do médico do trabalho, né? A documentação médica, a perícia médica, a questão do olhar e do papel do médico do trabalho como gestor. E assim, acho que é um assunto de extrema relevância e importante. E o que, é que a gente tem visto atualmente? Infelizmente, os PCMSO copia e cola. Se pensava que com o surgimento do E-Social, essa qualidade das informações desses programas poderiam ter uma melhora. O que a gente está vendo, na verdade, é um mercado muito predatório, né? Hoje os documentos médicos são vendidos pelo menor preço e isso, com certeza, a gente vai ter algumas repercussões. As empresas, mais cedo ou mais tarde, terão um passivo patológico, previdenciário e trabalhista, né? E, assim, também agradecer aqui a presença da doutora Bruna, tive a honra também de participar de uma mesa em Belo Horizonte, né? Doutor Penteado é todo o congresso, né? Já é de casa, né? Inclusive, vai ver aqui também no estado, no Piauí, participamos de vários eventos. Eu acho que assim, eu gostaria também de aproveitar o momento e convidar todos os colegas médicos aqui para, de 1 a 4 de outubro, participar do Congresso de Goiânia, né? Muita coisa boa, que tem como tema central inteligência artificial, oportunidade, desafio e segurança. Quero aqui, né, desejar a todos hoje nessa sessão, né, um bom proveito, aproveite bastante. Hoje você tem a doutora Bruna, nosso amigo, professor, mestre, tem tudo, 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 tudo que pode realmente contribuir na qualificação do médico do trabalho. E, mais uma vez, agradecer aqui a Sente, em especial ao nosso amigo Leonardo e João Marcelo. Um abraço em todos. Perfeito, perfeito. É, João, quer falar alguma coisa antes da gente começar? Vou só, né, dar aqui as boas-vindas aos nossos convidados, né, também agradecer, né, a disponibilidade da doutora Bruna, do professor José Marcelo Penteado, né, em nos presentear aí com essa brilhante discussão que está prestes a acontecer e desejar a todos aí uma excelente, né, sessão científica. Agradecer ao doutor Pascoal, né, por ter vindo em nome da ANANT aqui meio que abençoar aqui a nossa sessão para que dê tudo certo e que a gente consiga nosso objetivo, né, que é trazer, agregar mais conhecimento, né, para os nossos colegas. E aí, agora eu acho que eu passo a palavra para o Léo apresentar o currículo da doutora Bruna, e em seguida a gente inicia. Perfeito.
Bom, só lembrando, gente, que em relação às perguntas, a gente vai abrir no final, mas quem preferir já fazer no chat, tanto no chat quem tiver aqui pelo Zoom, mas também quem tiver pelo do YouTube também, pode colocar a pergunta no chat. Quando terminar, a gente vai fazendo, se precisar colocar, tá? Mas fiquem à vontade para perguntar. Vamos começar agora com a doutora Bruno, vou apresentar. A doutora Bruno, ela é auditora fiscal do trabalho da FT desde 2011, também é professora em cursos livres de extensão e pós-graduação, bacharel em Direito, mestre em Saúde Coletiva e mestrando em Ergonomia. Foi coordenadora de projetos de capacitação em SST para a FT na Escola Nacional de Inspeção do Trabalho, ENIT, formadora institucional da Escola Nacional de Inspeção do Trabalho, foi chefe do setor de planejamento da Seção de Fiscalização em Segurança e Saúde no Trabalho no Rio Grande do Sul, membro da ICO e possui formação em modernização da inspeção do trabalho pela escola da OIT. Doutora Bruno, mais uma vez, boa noite, seja muito bem-vinda e muito obrigado por estar nos prestigiando hoje com a sua palestra. Obrigada, Leonardo, pelo convite, né? Agradeço a Associação do Ceará. Eu tenho um carinho muito grande, né, pelo Dr. Pascoal, já faz acho que 2 ou 3 congressos, né, que a gente se tromba aí, como diz o gaúcho, a gente se encontra e é sempre muito prazeroso, muito prazerosas as trocas, sempre muito boas, né, e a gente tem realmente conseguido participar de discussões bastante importantes. Eu já estou compartilhando aqui a minha tela, né, eu estou trazendo parte da apresentação que eu fiz lá na NANT, Leonardo, para as pessoas que não tiveram aquela oportunidade de estar lá. Acho que tem uma colega minha, até auditora, que também está nos assistindo, que é médica aí no Ceará. O que a gente gostaria de trazer para essa apresentação de hoje, que é uma apresentação mais curta, né? A gente vai falar dos programas legais de saúde no trabalho, do ponto de vista de normas regulamentadoras. Esse programa é o PCMSO, como o Dr. Pascoal já mencionou. Na prática, a gente vê PCMSOs muito massificados, né? Muito copia e cola, pouco resolutivos, né? E pouco preventivos, fugindo ali ao escopo da norma, que é realmente prevenir o adoecimento precoce, especialmente, né? Então, a ideia nossa hoje aqui é trazer como o médico poderia, né, ele querendo e tendo espaço na organização, como ele poderia se articular melhor com o pessoal da segurança para já produzir essa prevenção na raiz, né? Então, não ficar apagando incêndio, que é o que o médico acaba tendo que fazer, enxugando gelo. Então, a gente tem um descontrole ergonômico, por exemplo, e o médico lá tendo que readaptar pessoas, tendo que afastar pessoas, né? Enquanto isso, mais pessoas vão adoecendo, porque a raiz não está na mão, né, da medicina do trabalho. Vocês acabam lidando com essa prevenção terciária, muitas vezes, né, para evitar que piore, enquanto a gente deveria trabalhar lá na segurança com o princípio, né. Então, vou começar aqui a apresentação. Eu já falei do meu currículo, o Leonardo já falou do meu currículo, né. Eu agora me tornei mestra em engenharia, em ergonomia, semana passada, então agora tem que atualizar minha bio. Finalmente terminei o mestrado ali. Onde que o médico do trabalho seria super importante, em que momento seria super importante que o médico do trabalho atuasse, né? Na etapa de identificação de perigos lá no PGR, né? E geralmente o PGR é feito exclusivamente pelo pessoal da segurança e o médico não tem a chance de opinar ou de participar. E pela nova redação da NR1, né, que vai começar a vigorar ano que vem, em maio, a gente vai ter que assinalar qual é o agravo de maior gravidade, né? Qual é o agravo mais severo, de maior magnitude, e ninguém melhor do que o médico do trabalho para conseguir, considerando as circunstâncias da atividade, indicar que agravo seria esse, né? Então, aqui no item 1.5.4.4.3, a gente tem essa questão da descrição dos perigos e possíveis lesões à saúde. Então, o médico do trabalho poderia contribuir nessa etapa, já sinalizando o que pode surgir se os riscos não forem controlados, né? Se a gente não reduzir a probabilidade desses agravos se instalarem. Então, aqui eu trouxe um exemplo, né, de uma etapa de identificação de perigos, né? Seguindo todo o item da norma, a gente teria esse passo a passo, né? Então, indicar qual é o grupo de exposição, qual é o agente de risco, quais são esses perigos, de onde que isso se manifesta, quais são as fontes e circunstâncias de que emerge, né, esse agente, e quais são as possíveis lesões ou agravos à saúde. Então, o médico vai atuar nessa janelinha vermelha que eu pontuei aqui,
que é a linha A desse item da NR, mas lembrando que o pessoal da segurança deveria preencher bem preenchidinho os demais campos, né? Para a gente conseguir entender de onde que vem esse ruído, para a organização poder controlá-lo na fonte, idealmente, né? Também o médico participa na etapa de gradação da severidade, que faz parte da classificação, da avaliação de risco mais para frente no PGR. Então, tem aquela primeira etapa ali que eu mostrei, que é a identificação, que é essa parte verde claro. Depois teria a gradação da severidade, que vai beber em que fonte? Vai beber na fonte dessa coluna que eu destaquei em vermelho aqui, né? Possíveis lesões ou agravos à saúde. O médico vai indicar qual é o pior desses agravos, né? Qual é o de maior magnitude. Selecionando esse agravo, a gente vai utilizar a escala de severidade e vai atribuir um valor, né? Uma quantificação, para poder depois fazer a avaliação de risco. Hoje, né, a redação atual exige que a gente considere o número de trabalhadores possivelmente afetados na hora de definir a severidade, né? Então, se eu tiver um acidente ampliado, eu deveria majorar a minha severidade para conseguir fazer o nível de risco, né? No futuro, ali em maio do ano que vem, essa parte dos afetados vai mudar de endereço, né? De preocupação. Então, a questão dos trabalhadores possivelmente afetados vai ser utilizada como critério de priorização no plano de ação, tá? Então, a gente vai trocar de lugar, né? Então, em vez de utilizar aqui na severidade, a gente vai utilizar como critério para priorizar a intervenção no futuro, lá no planejamento das ações em decorrência do PGR. Então, aqui, a questão da magnitude, que eu já adiantei, né? Então, isso é muito importante. Se eu tenho um agente químico que provoca sensibilização respiratória, asma, irritação na mucosa e provoca câncer, o de maior magnitude é o câncer. Então, a gente vai nivelar, vai selecionar a severidade de acordo com o agravo câncer, tá? Embora câncer seja o menos provável de acontecer com o trabalhador, a gente vai fazer todo o nosso planejamento para evitá-lo, né? Não é porque ele é mais remoto que a gente vai ignorá-lo, né? Então, a gente tem que direcionar o nosso esforço sempre para prevenir o que há de pior. E com isso, né, o nosso esforço vai ser mais intenso e a gente vai conseguir prevenir os agravos de menor magnitude nessa esteira, né? Então, isso é importante. E muitas organizações acabam nivelando por baixo. Então, vão utilizar, por exemplo, num agente que provoca câncer de pulmão, vão utilizar desconforto respiratório, irritação na mucosa, né? Então, isso vai fazer com que a gente não dê tanto valor para reduzir aquela exposição. Então, quando a gente utiliza o agravo de maior magnitude, a gente consegue realmente levantar as nossas anteninhas de onde que a nossa organização deveria estar tentando substituir um agente químico, tentando melhorar um processo que hoje é aberto para fazê-lo hermético, né? Então, daí a importância, né, do médico intervir ali, porque o pessoal da segurança às vezes puxa para baixo e vai jogar um EPIzão, vai jogar um rodízio, vai jogar uma coisa que na hora que chegar na tua mesa a pessoa adoecida, você vai ver que aquela intervenção, aquele controle lá não foi eficaz, né? Então, do ponto de vista da medicina, de você não querer mais fazer adaptação de pessoas, afastamento de pessoas, apagar incêndio, enxugar gelo, a gente deveria ter esse olhar lá no PGR para conseguir promover prevenção lá, né? Porque, assim, temos que considerar também que a gente está lidando com seres humanos, né? A gente não está lidando com tubos de ensaio, com amostras, né? Um balão. A gente está lidando com outras pessoas, né? Sujeitos, né? De direito, pessoas que têm seus afetos, né? Que são pai, mãe, filho, agentes sociais. Então, a gente tem que ter esse compromisso ético aí. Nada melhor do que o tal do Hipócrates, né? Vocês já fizeram o juramento, então vocês sabem melhor do que eu, né? O compromisso que vocês têm com a vida do ser humano. Aqui eu trouxe um exemplo, né? De escala de severidade, né? Então, aqui eu tenho uma escala que vai de insignificante até catastrófico, e eu vou enquadrar os meus agravos ou lesões nessas caixinhas, né? Então, quanto mais, digamos, se a gente tem aqui um agravo crítico como câncer, né, ou uma fatalidade, algo que possa matar, a gente vai cadastrar como catastrófico. E se for algo menos severo, a gente vai vendo qual seria a linha aplicável. Então, às vezes, o pessoal da segurança, na hora de fazer
a gradação de severidade enquadra mal, porque não tem ideia de como aquele agravo repercute sobre a vida funcional. E o médico tem muito mais capacidade, muito mais aptidão para fazer esse enquadramento do que o engenheiro ou o técnico, né? Então, é um convite que eu faço para que vocês revisem essa etapa no PGR, a etapa de gradação da severidade, porque vocês têm mais competência técnica, mais know-how para conseguir fazer esse enquadramento correto. Lembrando que a IPSE a gente enquadra como crítico, porque o efeito é irreversível e gera limitação parcial da capacidade funcional, né? Mesmo que a pessoa não seja afastada do trabalho, ela vai ter essa limitação para sempre. Então, aqui a gente enquadraria como crítico, né? Aqui eu trouxe um exemplo, né, de como a gente poderia descrever um perigo de natureza ergonômica, de ergonomia física, né? Então, aqui eu trago a questão do transporte manual de caixas, quais são as possíveis lesões ou agravos à saúde e as fontes ou circunstâncias. Por que eu trago as fontes e circunstâncias tão detalhadas? Porque se eu detalho as fontes e circunstâncias da forma como estou detalhando aqui, e até para promover mais acessibilidade, eu vou ler o que está escrito aqui na caixinha. Aqui nas fontes e circunstâncias desse transporte manual de caixas, eu sinalizei que é feita uma movimentação a cada 5 minutos, em uma jornada de 8 horas, com altura de pega abaixo da linha da coxa e altura de deposição acima da linha do peito, com deslocamento horizontal de 10 metros. Então, o trabalhador pega essa caixa abaixo do joelho, por exemplo, e ele larga essa caixa acima da linha dos ombros, né, aqui perto da cabeça. Essa caixa tem 15 quilos e ele carrega ela pelo salão, pela sala, pelo chão de fábrica, por 10 metros. Né? Então, ele poderia estar utilizando um carrinho para deslocar essa caixa, ou a gente poderia ter uma esteira que deslocasse essa caixa que não dependesse do ser humano. Então, quando eu descrevo as fontes e circunstâncias, eu permito que a pessoa que deveria estar planejando atividade replaneje a atividade para reduzir a sobrecarga do trabalhador, para reduzir a repetitividade, né? Para a gente realmente conseguir intervir com qualidade no posto de trabalho. Quando eu descrevo as fontes e circunstâncias de forma detalhada, como eu fiz aqui, eu permito que você consiga prever quais são possíveis lesões ou agravos decorrentes desse tipo de exposição. Né? Então, aqui a gente tem algumas lesões ou agravos ali associados a esses movimentos, essas posturas inadequadas. Né? Então, o que eu estou tentando sinalizar aqui? Se eu não descrevo as fontes e circunstâncias, eu só coloco movimentação de caixas e eu não esclareço mais nada, o médico do trabalho que está lendo o programa não tem como saber se a doença que o engenheiro colocou ali é compatível ou não com aquela exposição. Então, quando você critica o PGR do colega do engenheiro, você critica essa linha ali, essa coluna das fontes ou circunstâncias. Como que está sendo feito esse transporte manual de caixas? Como que está sendo feita essa desossa do frango? Como está sendo feito o descarregamento desse caminhão? Como o trabalhador que trabalha na logística de uma farmacêutica está fazendo o processo de picking? O que ele faz exatamente? Então, se a gente não tiver descrição de fontes, a gente não consegue realmente planejar intervenções de engenharia e não consegue, na hora de conversar com o trabalhador no admissional e no periódico, não consegue rastrear precocemente os possíveis agravos, porque você não sabe quais são os possíveis agravos, porque o engenheiro não colocou. Aí você não teve condição de revisar o que estava lá. Então, é muito importante que a gente tenha mais cuidado na produção de documentos. E aqui eu faço um parênteses, né? Eu não sei que horas eu comecei, se alguém puder me dizer no chat aqui quantos minutos eu ainda tenho. Mas aqui eu faço um parênteses, assim como o Dr. Pascoal falou que existem PCMSOs copia e cola, a gente também vai ter PGR copia e cola. Né? E um PGR copia e cola não vai ter uma boa descrição de fontes e circunstâncias, não vai ser propositivo para melhorar o posto de trabalho, ele vai ser um diagnóstico geralmente mal feito, com poucas ou nenhumas estratégias de intervenção que vão resultar realmente em melhoria. Né? Então, a gente precisa realmente mudar nossa cultura, isso é uma questão bastante delicada e gradativa, mas a gente precisa entender que o problema não é só o PCMSO ruim que a gente tem visto no mercado, a gente tem visto PGRs ruins,
PGRs que não promovem melhoria no ambiente de trabalho, não promovem melhoria de indicadores. O engenheiro, o SESMIT ali, os técnicos não sabem qual é a sua prioridade. Eu, como auditora, quando fiscalizo uma empresa, primeira coisa que eu faço antes de ir a campo, antes de descer no chão de fábrica, é me reunir com o SESMIT e perguntar o que está pegando. O que vocês consideram mais crítico aqui dentro? E o SESMIT muitas vezes não sabe me dizer, ou não quer, ou tem medo, mas a gente vê com bastante frequência que as pessoas estão perdidas, que elas não sabem o que elas estão fazendo, elas estão produzindo documento em cima de documento, mas não estão produzindo melhoria em segurança, né? Então, quando você é médico do trabalho de uma organização e você tem a chance de se reunir com a segurança, você deveria poder perguntar para eles o que está pegando aqui dentro, onde que vocês acham que está o furo, porque lá no meu consultório eu vejo que aparece muita gente com dor, eu não consigo saber se essa dor realmente é devido ao trabalho, porque o teu programa não me esclarece isso nas fontes ou circunstâncias. A gente vê que muitas pessoas estão adoecendo da mesma forma, e isso nos faz crer que o ambiente de trabalho não está bem controlado, que a organização do trabalho tem algum erro. Geralmente a gente tem esses problemas, né, ergonômicos de osteomusculares e hoje em dia muito de saúde mental, né? Então eu queria também ter uns minutinhos para falar sobre isso. Deixa eu ver. Eu tenho mais 20 minutos, ótimo. Tranquilo, doutora, fica à vontade. Tá, então aqui, para mim, o que é importante identificar como mensagem? Quais são as fontes e circunstâncias desse perigo que está sendo analisado? Porque nessa etapa aqui, eu estou identificando o perigo ainda. Se eu não identifico a circunstância, eu não vou conseguir propor depois medidas de intervenção competentes. Então, digamos que você tem um adolescente em casa. Se você não conhece o seu adolescente, como é que você vai prevenir o uso de álcool e outras drogas, gravidez na adolescência? Você precisa conhecer quais são as circunstâncias, com quem que ele anda, quais são os interesses que ele tem, se ele é uma pessoa que tem um bom controle inibitório ou não, se ele é Maria vai com as outras, né? Então, se você não conseguir as circunstâncias reais, você não vai conseguir identificar o perigo e você vai adotar as estratégias erradas, né? Então, aqui, se a gente não tiver circunstâncias bem definidas, a gente não vai ter um bom plano de ação. E sem um bom plano de ação, a gente não vai ter mudança, tá? Então, aqui, desse slide aqui, acho que o mais importante é a gente destacar a importância de vocês cobrarem que o PGR tenha essa descrição de fontes e circunstâncias e que ele seja propositivo, que ele vá para frente, né? Que ele, quando identifica que tem uma movimentação a cada 5 minutos, levando uma caixa por 10 metros, ele pensa assim, mas por que não tem um carrinho que faça esse deslocamento sem precisar um ser humano ficar suportando essa caixa por essa distância, né? Então, são coisas que a gente tem que avaliar. Então, quais são os controles, né, que foi o que eu mencionei antes, e aí o que vai recair para vocês? O monitoramento da exposição lá no PCMSO. Para vocês, o que vai pegar mesmo é saber se esse tipo de transporte manual está adoecendo as pessoas ou não. Pela forma como eu descrevi aqui, a gente tende a acreditar que saudável não é essa movimentação, que ela não é uma movimentação esperada, embora ela não seja repetitiva. Você viu que eu coloquei ali uma movimentação a cada 5 minutos, o cara não carrega a caixa o tempo inteiro. De repente, ele enche essa caixa, quando ela está cheia, ele vai e leva em outro posto de trabalho, ou leva para guardar numa gaiola. Ele não faz isso o dia todo, né? O tempo inteiro. Então, aqui o meu problema não é repetitividade. O meu problema aqui pode ser sobrecarga, o meu problema aqui pode ser retrabalho, o meu problema aqui pode ser de fluxo. Então, um bom engenheiro de produção conseguiria identificar que isso aqui é não trabalho, isso aqui é desperdício de recursos da organização. E não apenas desperdício de recursos da organização, é desperdício de saúde de quem está executando. Então, a gente tem um custo humano associado, né? Então, a gente tem um custo operacional, né, do ponto de vista da engenharia de produção, isso não é trabalho, uma pessoa se deslocando com uma caixa não está agregando valor à caixa. Né? Essa caixa não saiu valendo R$10 e chegou no outro ponto valendo 10 e 10. Então, nesse trajeto, não agregamos valor. Isso não é trabalho do ponto de vista de engenharia. Mas isso é esforço físico, é trabalho do ponto de vista muscular, né? Do ponto de vista físico. Então, tem um custo humano que está sendo pago ali e não tem nenhum acréscimo para a organização. Pelo contrário, vai acabar na mesa do médico do trabalho um atestado de 2 dias
um atestado de 10 dias, daqui a pouco 15 dias, né? Então, isso a gente tem que até conseguir sensibilizar a organização para perceber, pô, vocês não estão ganhando nada com essa movimentação. Um carrinho custa X, seria muito mais rápido, não teria o custo humano de tantos atestados como a gente tem tido. Né? Então, às vezes, são pequenos controles, pequenas mudanças que podem ser desencadeadas na organização pela abordagem da medicina do trabalho. Né? Você dizer, pô, a gente está gastando mundos e fundos com atestado, sendo que a gente poderia gastar R$200 num carrinho, né? E botar o carrinho para deslocar essa massa, né? O trabalhador só empurra esse carrinho. Então, vocês monitorando essa exposição conseguem alimentar esse PGR para ele ir para frente, já que a engenharia, por exemplo, não está fazendo esse trabalho de melhoria. Como que a gente trabalha a ideia de conectar o PGR para o PCMSO, né? Passa do perigo para identificado, ver avaliação de risco em várias vias, então eu tenho via respiratória, tenho dérmica, tenho... e aí para cada via você vai fazer a avaliação, porque para cada via são controles diferentes, né? Então um agente químico que pode causar dermatite, ele também pode causar câncer de pulmão. Então, para dermatite eu vou usar luva, para câncer de pulmão eu vou utilizar outra estratégia, né? Então eu preciso saber quais são as vias e para cada via avaliar essa exposição. Sempre considerar o agravo de maior magnitude, como eu já mencionei. Desenvolver esse plano de ação lá no PGR, né? Com essas medidas de prevenção que vão ser implementadas pela organização. O que compete à medicina do trabalho? Acompanhar o desempenho dessas medidas. Isso vai acontecer. Vocês vão saber, pô, essa medida está funcionando. Então, se eu tenho, por exemplo, um risco ergonômico que é baseado em treinamento, o controle é baseado em treinamento e assumir as posturas corretas, né? E aí as pessoas continuam adoecendo. Então, treinamento e assumir e pressupor que as pessoas vão seguir o trabalho prescrito não está funcionando. A gente tem que fazer o quê? Adaptar o posto, fazer mudança de layout, né? Mudar a forma como o trabalho é executado. E isso vocês têm condição de ajudar. Então, lembrando, né, que a gente tem que considerar o agravo de maior magnitude, ter um plano de ação que realmente seja preventivo, né, que não seja para inglês ver, para o fiscal fingir que viu, e a gente tem que fazer o acompanhamento do desempenho dessas medidas. Se eu digo que eu tenho um exaustor, isso não é suficiente para presumir que não está tendo exposição respiratória. Eu preciso saber se esse exaustor funciona, se ele está bem dimensionado, se o local, né, se a vazão dele está adequada, né, se não está atraindo para a zona respiratória do trabalhador o fluxo. Né, e a gente vê isso com bastante frequência, um exaustor que está completamente mal projetado e às vezes até trabalhando contra o trabalhador. Né, ele está limpando o ambiente, mas no caminho está o nariz do cara. Né? Então a gente precisa saber que nem os controles precisam ser verificados. Né? A gente tem que acompanhar o desempenho dessas medidas. Dependendo do que a gente tiver de prevenção, vai acabar na mesa dos senhores ou não. Né? Então, se eu tenho, por exemplo, um processo fechadíssimo, tudo redondo, nem vai ter risco suficiente, né, moderado em diante, para a gente desencadear ações no nosso PCMSO. Então, a gente nem vai monitorar muita coisa, porque não vai ter repercussão sobre a saúde. Só que, na prática, a gente sabe que o risco costuma ser o quê? Subdimensionado. E aí acaba na tua mão um risco que era baixo ou insignificante pelo programa. Mas ele nunca foi baixo ou insignificante. Né? Acho que é isso que eu preciso destacar. Em algum momento, alguém errou na hora de fazer a classificação de risco. O doutor Leonardo, antes da gente começar a conversar, ele falou que na palestra da noite eu mencionei sobre queixas, sintomas e sinais. Né? A gente tem no Brasil um foco muito grande em exame complementar. A gente tem muita judicialização da medicina, né? Então a gente entende que o médico do trabalho tem receio, eventualmente, de adotar algumas condutas. Mas a gente sabe também que pedir o exame não é suficiente se você não fizer uma série histórica, se você não ler esse exame com cuidado, né? Se você não conseguir fazer os encaminhamentos corretos. Então, o que a gente propõe aqui nesse slide, né? Que a gente consiga trabalhar com outras fontes de informação que não sejam o exame complementar. Eu estou gestante, eu estou com a barriga aqui em cima já. Estou um pouquinho ofegante. O médico que atende o meu sogro é um cardiologista antigão. Aqueles médicos que, assim, eu acho que os dois regulam de idade ali, né? São bem idosos já.
O nosso médico cardiologista, ele pede 2 exames por vez, 3 exames por vez, né, de sangue, de urina. Né? Ele não pede aquele catatal de exame que um médico novinho pede. Por quê? Porque ele pede um exame para confirmar ou descartar a hipótese dele. Ele não precisa de 20 indicadores para confirmar a hipótese dele. Ele precisa dos indicadores certos. E pela experiência ele sabe que indicadores são esses. Né? Então, o que ele faz? Ele colhe as queixas, verifica os sinais, né, no exame clínico, coleta, né, quais são os sintomas que o meu sogro tem, por exemplo, e lá, eventualmente, ele pede um exame complementar ao outro, né, que acaba confirmando ou descartando hipóteses que ele tinha em mente, e aí a gente vai avançando na política de cuidado ali do nosso idoso, né. Então, o que eu estou tentando trazer aqui? O nosso PCMSO, de acordo com a nova redação, ele deveria ser mais rico em propostas de condutas do médico do trabalho, em face de cada risco. E a gente só tem conduta prescrita no PCMSO para exame complementar, quando a gente poderia ter questionários para investigação de sintomas, né? A gente poderia ter vários testes físicos para verificar se está se instalando uma doença osteomuscular. Eu não sou ortopedista, mas eu fui paciente ortopédica há bastante tempo por causa de uma lesão no escafoide. Então, eu sei que o médico ortopedista e o médico do trabalho mais versado em ortopedia, ele sabe exatamente quais são os movimentos, quais são os testes para dizer se é positivo a instalação de uma doença ou não. Né? Então, seria importante, eu já vi como auditora, um grande banco comercial que previa, se o trabalhador se queixar de dor no punho, faça esse teste, esse teste, esse teste. Se o trabalhador se queixar de dor no cotovelo, faça esse teste, esse teste, esse teste. Por que o PCMSO dessa organização fazia isso? Imagina que é um banco comercial com agência no Brasil inteiro. Se o médico responsável pelo programa não prescreve a conduta do examinador, cada examinador vai fazer do seu jeito. Né? E quem é o responsável pelo programa, pelo cuidado, pelo planejamento do cuidado? É quem planejou o PCMSO. Então, a gente não deve jogar na mão do examinador qual é a árvore de decisão para uma prevenção que é a organização que deveria estar fazendo. Né? Então, a gente poderia seguir esse exemplo que eu dei desse grande banco comercial e começar a anotar no nosso programa, faça o teste físico tal, faz o teste de... Geralmente é o nome de um médico, né? É o sobrenome. Então, faz o teste do fulano de tal, faz o teste do fulano de tal, se positivo, tal coisa, se negativo, tal coisa. Se 2 derem positivos, vai fazer uma ressonância, vai fazer uma eletroneuromiografia, vai fazer não sei o que lá. E aí acaba pedindo exame complementar se você tiver sintomas e sinais positivos, né? Se você tiver queixas, e não sair fazendo, né? Ou pior, não fazer nada, ignorar, né? Então tem essa relevância aqui, né, da gente conseguir melhorar a qualidade da prescrição do cuidado em saúde por parte do médico responsável pelo programa. Hoje a gente não tem isso bem consolidado no Brasil, exceto em grandes, boas organizações, que são raras, infelizmente. Eu não queria me alongar mais também. Eu acho que é importante o médico participar da análise de acidente, e aqui eu queria só vou pontuar aqui, né? Vou dar um exemplo de um caso, a pessoa adoeceu, então um adoecimento osteomuscular, nem vou dizer qual foi, num posto de trabalho no qual a gente risca uma questão ergonômica, o transporte manual de volumes. Foi o que a gente trouxe ali naquela linha de inventário que eu trouxe antes. Então, o que o médico pode sacar, né? Quando ele pega o trabalhador adoecido, veio adoecido, ele puxou o PGR, o médico pode ver que não tinha descrição pormenorizada das circunstâncias no programa, que tinha uma descrição superficial, genérica de possíveis lesões ou agravos, que não indicavam qual era a consequência de maior magnitude, então esse risco estava subestimado, que os controles eram insuficientes para prevenir de fato, né? E isso vai impactar na probabilidade de desenvolvimento desse agravo, que esse risco estava subestimado e que não tinha um plano de ação prevendo novos controles, né? Então, aqui eu trouxe, depois eu vou mandar para vocês a apresentação, né? Tem esses QR Codes aqui, vou passar mais devagarinho agora.
Então, aqui é um artigo que eu fiz com o Dr. Saulo, aí do Ceará, da universidade. Ele é médico coordenador do pós-graduação em medicina do trabalho da SANAP, se não me engano. Então, um médico que eu conheci num congresso da NANT, acho que foi em 19, e a gente virou amigo e tal. A gente escreveu juntos esse artigo, né, com a visão médica da severidade no PGR. Né? Então, ele, como médico do trabalho, acho que a doutora Jaqueline, teve uma colega que participou também, colega médica, e eu participamos, né, construindo esse artigo que explica como o médico do trabalho tem que tratar e pensar a questão da severidade no PGR. Né? Então, é um tema, é um artigo com uma linguagem mais leiga, né? Não é uma linguagem muito científica, né? Mais fácil de digerir, né? Articulando os conhecimentos médicos com essa questão de direito ambiental do trabalho. Aqui eu tenho outro QR Code, que é da matriz, da qual eu sou uma das autoras, né, esse artigo, sobre a matriz FQA, que traz duas escalas, né, a de probabilidade de severidade, que estão acompanhando a NR1, e tem ali a matriz e a tabela para tomada de decisão. Né? Então, aqui fica a sugestão de darem uma olhada, o artigo é longo, né, são 50 e poucas páginas, mas o anexo do artigo é só com a documentação da matriz. Né? Então, explica como usa a matriz, é bem rapidinho o anexo, acho que são 10 ou 12 páginas, contando os quadros com as escalas e o anexo. Esse material é aberto, é público, é gratuito, né? Pode ser utilizado, a gente publicou na revista da Inspeção do Trabalho, então foi uma contribuição de diversos auditores e tecnologistas da Fundacentro, para a gente tentar oferecer uma ferramenta adequada à norma, já que não tinha nenhuma ferramenta, quando a gente publicou o artigo, uma ferramenta que tivesse adequada à NR1. Aqui tem uma live em que a gente explica a ferramenta, eu e o primeiro autor, que é o Maurício Franck. E aqui tem uma live, acho que é minha com a Ana Arcades, que a gente fala sobre o PGR também. Aqui eu só queria chamar atenção para o que a nova redação está trazendo, né, da questão do risco evidente. O risco evidente sempre vai sugerir medidas imediatas. Né? Então, eu trouxe só esse exemplo, e esse vai ser meu último slide, eu prometo. Eu trouxe esse exemplo aqui do sapato furado, porque hoje a gente está na moda, né, a discussão sobre risco psicossocial. E o que é importante a gente ter em mente? O risco psicossocial sempre esteve aí, as pessoas adoecem, têm transtornos mentais de comportamento há muito tempo relacionados ao trabalho, só que agora criou-se um mercado em torno disso, em que o medo, né, e a desinformação são plantados justamente para as pessoas ganharem dinheiro, né? Então, o que a gente está tentando pontuar aqui? Se você tem uma organização em que os critérios lá do 17.4.1 do NR17, que são os itens que falam da organização do trabalho, modo de produção, conteúdo da atividade, né, exigências cognitivas, todo aquilo lá está tudo uma salada, está uma bagunça na organização, as pessoas estão adoecendo, o médico do trabalho recebe o trabalhador chorando, né, recebe o trabalhador depressivo, ansioso, já não consegue dormir, já está utilizando o álcool e outras drogas como ferramenta de enfrentamento. Né? Então, isso acaba muitas vezes no colo do médico do trabalho, e a gente vê que existe um risco evidente naquela organização que não está sendo gerenciado. Né? Então, medidas imediatas deveriam estar sendo tomadas pelo time de engenharia e não estão. Então, o exemplo que eu tento dar em relação a esse assunto é do sapato furado. Né? Então, quando a gente tem um problema muito evidente, a gente não precisa investigar qual o tamanho do problema. A gente sabe que o problema está ali. Né? Então, eu tenho um paciente obeso mórbido na minha frente. Eu não preciso pedir para ele fazer bioimpedância, exames muito complexos para eu poder prescrever uma dieta para ele. Por dizer, tu já passou do teu limite, é necessária atividade física e dieta para controlar o teu problema. Talvez a gente tenha um problema metabólico ou tenha que fazer uma bariátrica, sei lá. Mas você não vai adiar a informação e a conduta. Você vai diligenciar para conduzir esse caso de forma imediata. Né? Você não vai esperar o agravamento. E hoje a gente vê que as pessoas estão tentando quantificar o risco psicossocial.
Elas querem saber qual é o tamanho do problema psicossocial na minha organização e qual é a natureza explícita e quantas e quais pessoas estão adoecidas. Não é isso que a gente quer. O que a gente quer? Saber quais são os fatores organizacionais disfuncionais que estão promovendo esse sofrimento. Então, o tamanho do problema não importa, né? Então, assim, o tamanho do furo do sapato, que eu tenho um furo no meu sapato, né? Dá até um zoom aqui. Eu tenho um furo no meu sapato. O diâmetro deste furo interessa? Não interessa. O que me interessa? Que essa pessoa, quando pisa no molhado, vai molhar a meia, o pé dele por dentro, né? Por capilaridade, essa água vai subir na meia dele até as canelas, essa pessoa vai ficar com o pé molhado. Por quê? Porque o tamanho do furo não é o meu objetivo. O meu objetivo é tapar o furo, é trocar o sapato, é entender o que está disfuncional, o que está errado ali, e não o quanto está disfuncional. Então, a gente precisa ter essa visão do risco. Quando o risco é evidente, eu não quero quantificar, eu quero resolver. Eu não quero saber o tamanho do furo do sapato, eu quero saber quando que eu vou trocar esse sapato. Eu preciso avisar a organização que é necessário trocar esse sapato para ontem, porque se não trocar, mais e mais pessoas vão adoecer, tá? Então, eu vou encerrar aqui a apresentação e agradecer a oportunidade, né, de conversar com vocês. Vou lá agora correr no YouTube para ver se teve alguma pergunta, porque eu adoro ser a garota do chat. Obrigado, doutora Bruna. Excelente palestra, né? Muito enriquecedor em termos de entendimento. Bom, então agora as perguntas, doutora, tem lá no chat e também a gente vai abrir no final, né? Depois que o doutor Marcelo Penteado, né, fizer a explanação dele também, para a gente conversar um pouco. Perfeito. Então, dando assim seguimento, né? Eu gostaria de chamar aqui agora para conversar um pouquinho com a gente, né, o professor Marcelo Penteado, né? Alguém já bem conhecido, principalmente no meio pericial, e alguém que eu tenho uma admiração profissional, né? E assim, pela seriedade do trabalho que ele desenvolve, que eu já conheço há muitos anos, né? Professor, vou só ler aqui seu currículo. Acho que eu termino até meia-noite, mas depois o senhor inicia aí a sua palestra, tá bom? Então, assim, doutor Marcelo Penteado é especialista em medicina legal e perícias médicas, é especialista em medicina do trabalho, tem pós-graduação em valoração do dano corporal pela Universidade de Coimbra, é pós-graduado em ergonomia e direito médico, é diretor da Associação Internacional de Especialistas e Pesquisadores em Funcionalidade (ICIF), que é a Classificação Internacional de Funcionalidade, membro da Câmara Técnica de Medicina Legal e Perícias Médicas do CRM do Paraná, é diretor da Associação Paranaense de Medicina do Trabalho, membro do Comitê Técnico de Ergonomia Forense da Abergo e autor do livro Perícias em Lerdort, do Nexo ao Dano. Inclusive, estou aqui com a minha cópia, né, e ele está me devendo o autógrafo em momento oportuno. Professor, muito obrigado pela sua, né, por ter aceitado o nosso convite e estar aqui hoje nos honrando com a sua presença. E passo agora a palavra para você, né, dar seguimento à nossa sessão. Boa palestra. Obrigado. Deixa eu só ver aonde que eu compartilho aqui. Não estou enxergando nada agora. Está compartilhando aí? Tá sim, professor. Tá. Eu não estou acostumado muito com o Zoom, então às vezes fica em duas telas aqui, mas está indo, tá tudo legal. Gente, muito obrigado então. Obrigado, João Marcelo. Obrigado pela propaganda do livro. Depois 10% a gente repassa para você. Nós vamos... eu vou falar o quê, rapaz? A doutora Bruna já falou tudo.
Eu não tenho mais o que falar aqui. Parabéns, doutora Bruno, foi excelente a palestra. Eu já dei uns prints nas telas aqui e já também já entrei nos artigos que a senhora gentilmente aí nos disponibilizou pelo QR Code. O meu tema que foi proposto é a força probatória dos documentos de saúde ocupacional na perícia médica trabalhista. Então, teoricamente, a gente teria que falar de duas coisas, né? Primeira coisa, sobre os documentos em si, e falar sobre o problema é que já lascou, né? Quando você está falando lá na perícia trabalhista, significa teoricamente que eu já tenho um processo judicial, certo? Então, o que que a gente poderia fazer como perito judicial, como assistente técnico, como médico do trabalho da empresa para evitar essa questão e ter as melhores condutas aí com relação à saúde do trabalhador. Então, eu tomei a liberdade de fazer rapidamente aqui. Esse aqui é minha apresentação, você já fez a apresentação aí. Declaro que não possuo conflito de interesse, nem de ordem financeira, comercial, política, acadêmica ou pessoal, para a realização desta palestra. Acabou eu vou ficar até que olhando para baixo aqui, porque compartilhei na tela errada, então eu peço desculpas aí se eu não estiver olhando muito para a tela. E aí eu tomei a liberdade de fazer só um resumo histórico, porque assim, a gente tem muito médico do trabalho mais jovem, né, Pascoal? Que não conviveram com aquilo que a gente já vem convivendo de algum tempo. Então, eu vou fazer colocar um contexto histórico dos documentos, porque na hora que nós estamos falando de documentos, a gente vai ter que. Eu acho que tem alguém com áudio aberto, acho que não sei se é a doutora Bruna que está com áudio aberto. É. Então, assim, eu fazer rapidamente um contexto histórico desses documentos aqui, principalmente para os médicos mais novos. Então, nós temos lá na década de 70 um período onde nós tínhamos aí altas taxas de acidente de trabalho. Todo mundo lembra da música do Chico Buarque, Construção, né? Do que ele descreve, uma música de um pedreiro que caiu na contramão, atrapalhando o tráfego, né? Então, a gente tem aí uma época onde tinha muitos acidentes de trabalho e ainda estávamos nos preocupando aí com a regulamentação dos profissionais, do médico, do que seria o médico do trabalho, engenheiro do trabalho. E a preocupação na década de 70 maior era relacionada simplesmente com insalubridade e periculosidade. Ninguém estava muito preocupado aí com as questões de doenças ocupacionais, não. E a NR15 da época, a avaliação, a etapa quantitativa, na verdade, era avaliação qualitativa, sempre não tinha o que medir naquela época, né? E aí, o que que às vezes a gente tinha de avaliação quantitativa, a gente ia medir com esses aparelhos aí que hoje são pré-históricos, né? Então, você vê no centro da tela um decibelímetro analógico. Então, é um decibelímetro ainda analógico, sem ser da era do digital. Você fazia medição de calor com essa árvore de termômetros, demorava meia hora para você montar essa árvore de termômetros, né? E a medida dos produtos químicos, dos riscos químicos, era feita através somente desses tubos colorimétricos. Eu chegava lá, puxava, botava o tubinho colorimétrico no meu aparelho, puxava o ar, e aí aparecia a cor de quanto eu tinha de xileno, de tolueno, de benzeno, e aí eu tinha uma avaliação aproximada, então, do se eu tinha aí algum risco químico ou não, né? E aí, em 77 apareceu lá a primeira lei, a Lei 6.514, onde falava aí das medidas preventivas na medicina do trabalho. Olha só que legal. Vem aqui em 77 e fala assim, vai ser obrigatório o exame médico do empregado. Aí que começou o nosso ASO, né? Então, lá em 1977, fazer o exame médico do empregado por conta do empregador. E por ocasião da admissão, terá que ser feita uma avaliação clínica e uma abreografia. O João Marcelo acho que não sabe o que é uma abreografia, né? A abreografia, na verdade, é um raio-xzinho desse tamanho, eu vou mostrar aqui para vocês, e aí o médico do trabalho poderia fazer algum outro exame que ele entendesse necessário, mas a única coisa que era obrigado era fazer essa abreografia. A abreografia é isso aí que está aparecendo para vocês aí. Se vocês notarem aqui, o nome deste trabalhador chama José Marcelo de Oliveira Penteado, ou seja, foi a minha biografia lá em 1983, né? Onde eu tinha os meus 19 anos de idade. Eu fui lá, foi batido esse raio-x nessa maquininha aqui,
E aí, este médico do trabalho aqui, que eu não sei quem é, porque eu não vi, eu só cheguei lá e bati o raio-x e fui embora, disse que o meu exame médico eu não tinha tuberculose, não tinha nenhuma outra doença do pulmão, não tinha doença cardiovascular, não examinou meu coração, e que meu pulmão era normal e por isso eu estava apto para o trabalho. Olha só, a preocupação é, tem tuberculose, não pode trabalhar porque vai transmitir para o empregado. Não tem tuberculose, você está apto, né? Então, olha onde a gente estava nessa época lá, na década de 80. E aí, nessa década de 80, começou a aparecer as preocupações relacionadas à perda auditiva. A doutora Bruna falou aí para gente aí da PAIMPS, né? Então, foi nessa época que começou as preocupações com perda auditiva. E aí falou assim, olha, vamos precisar prever os riscos, vamos usar os EPIs, usar os protetores auditivos, né? E aí aparece a Constituição Federal, em 1988, que fala de direitos dos trabalhadores urbanos e rurais seria a redução dos riscos ocupacionais. Então, lá na Constituição de 88 vem essa necessidade e obrigatoriedade da redução de riscos, e quando não se reduzia, pagamento das atividades insalubres e perigosas. A grande preocupação dos sindicatos nesta época, ainda hoje, não é se o cara vai ficar doente ou não, é se a empresa vai pagar insalubridade ou periculosidade. A grande preocupação é que tem o direito de receber o dinheiro. Troque o dinheiro, a sua saúde, pelo 20%, 10%, 30%, 40% de adicional de insalubridade. Isso está errado. A gente não tem que lutar para receber insalubridade, a gente tem que lutar para que o nosso trabalho não seja insalubre. É completamente diferente, né? E lá em 83 apareceu então a NR7, olha só, gente. Não era PCMSO, chamava-se de exames médicos. E aí começou a se falar, olha, a NR7 vai ter que ter um exame admissional, um periódico, um demissional. Eu vou ter que fazer uma investigação clínica, posso fazer aí uma abriografia, mas que deverá ser substituída por uma radiografia de tórax. Por quê? Por incrível que pareça, esse pequenozinho raio-x de biografia, ele produzia muito mais radiação ionizante do que um aparelho de raio-x normal. Então a biografia foi sendo substituída e hoje não existe mais, ela faz parte da história, né? Só que além da biografia do raio-x de tórax, agora ele já começa a falar no item 7.3.1, lá de 1983, a realização, então, aí do teste audiométrico. Olha só, a audiometria começou, então, a ser obrigatória em 1983. Nessa época ainda apareceu a NR9, que não era chamada de PPRA, era chamada de riscos ambientais, e aonde considerava-se aí, falava-se aí de riscos físicos, químicos, biológicos, etc. E tem a NR15 e a NR16. E nós vivíamos e ainda vivemos, se vocês forem lá na Sé, vocês ainda vão encontrar esses trabalhadores lá dizendo assim, compro ouro e também faço exame admissional, tiro foto, dou atestado de saúde, faço audiometria, né? Você vai lá na Praça da Sé, quanto que é? Vintão. Né? Então, aonde vai o nosso Brasil, né? Pobre o nosso Brasil. Ainda, infelizmente, nós ainda encontramos isso aí nas nossas grandes cidades, né? E na década de 90 apareceram então as famosas Lerdort, né? O aparecimento das Lerdorts, onde se começa então agora a pensar em gestão de riscos. Começou a aparecer a BS 8800, que fala do sistema de gestão, e iniciou-se o conceito de programas e entrou então em vigor os famosos PCMSO, PPRA e a NR7 de ergonomia. Então o PCMSO, o Programa de Controle de Saúde Médica Médico de Saúde Ocupacional, é de 1994, foi quando ele iniciou. Antes disso, a gente só tinha essa questão dos exames médicos. Então, nós não estamos falando de algo que está acontecendo há muitos anos, não, é até relativamente recente. Então, em 94 instituiu-se o PCMSO e também instituiu-se o PPRA e, por incrível que pareça, a ergonomia. Já vem lá desde 1990, passando a ser obrigatória 5 anos depois da instituição da NR17. Então, a partir de 95, todas as empresas eram obrigadas, então, a ter as questões relacionadas à ergonomia. Qual que foi o problema que foi identificado? E a doutora Bruna comentou aqui, o doutor Pascoal falou no começo da apresentação dele, tudo programa de gaveta, não é? Então, assim, as empresas faziam lá o PPRA,
só que só falava-se o PPRA de riscos físicos, químicos e biológicos. E aí, a gente brigou tantos anos, inclusive com os nossos colegas de trabalho, de medicina do trabalho, que era assim, gente, o PCMSO tem que incluir os riscos ergonômicos no seu ASO. Muitos médicos do trabalho, até 2020, agora que houve as mudanças do PGR, falavam assim: ah, eu não ponho risco ergonômico não, porque não está no PPRA e eu não sei o risco ergonômico da empresa, porque a empresa não tem análise ergonômica. Meu filho, então pega o chapéu na cabeça e vai embora, porque você não é médico de trabalho da empresa. Se você é médico de trabalho da empresa, assina um PCMSO e você não compareceu na empresa para ver risco ergonômico, para não colocar no seu PCMSO, isso é um absurdo. A gente escutava isso de médicos do trabalho. Não coloca o risco ergonômico que eu não conheço. Por que eles não conheciam? Porque o PCMSO e o PPRA eram unicamente cartoriais e quem ia na empresa era o técnico de segurança que mandava o PPRA para o médico. Muitos já mandavam até o PCMSO pronto só para o médico assinar, que é para fazer audiometria. Admissional, audiometria, raio-x e pirometria. E o médico não colocava o pé dentro da empresa. Nós não podemos hoje ainda concordar que aconteça isso na medicina do trabalho. Que o médico. Ah, não, eu só faço o PCMSO, tá certo? Mas para você assinar o seu PCMSO, você tem que estar lá. Você tem que estar lá dentro da empresa. Vai ter que fazer a vistoria, vai ter que fazer a visita. Você não pode fazer com base no PGR. A doutora Bruna falou muito bem. A interação hoje do PGR com o NR7 ela é muito grande. Para o PGR definir a severidade, o médico do trabalho tem que conhecer, não é o engenheiro que vai definir a severidade, é o médico do trabalho. A análise ergonômica do trabalho no início e até o ano passado ainda, infelizmente, era só para riscos biomecânicos, desconsiderando os riscos psicossociais, entre eles organizacionais, os cognitivos e os riscos de relacionamento interpessoal. E ausência clara de planos de ação, não tinha plano de ação. Né? Então, fazia o programa, entregava o programa, chegava no ano que vem, ligava para o dono da empresa e falava assim, ó, temos que refazer o PPRA e refazer o PCMSO. E como que esse programa, esse documento vai nos ajudar numa ação judicial? Pergunto a vocês. Não vai ajudar em nada, né? Porque o cara vai ficar doente, o cara vai ter uma doença ocupacional e a empresa não vai ter como se defender. Mas aí vem a Fundacentros, as NRs, né, os auditores fiscais do trabalho, vem numa grande discussão e começam as tentativas de melhoria, com o aparecimento aí das normas mais específicas, né, as chamadas normas setoriais. NR18 para construção, né, o PCMAT, a NR22 da mineração, NR32 dos hospitais e a NR36 dos frigoríficos. E aí o empresário ficou maluco, né? O empresário fala assim: e aí, gente, o que eu faço? Eu tenho que entregar EPI, eu tenho que dar treinamento, paga insalubridade, periculosidade, tem que fazer o exame médico, agora tem o tal do social, tem que fazer o PPP. Com tudo isso, ainda tem um monte de ação na justiça. E aí eu pergunto: e a gestão dos riscos? Não tinha. Então tinha um monte de documento cartorial, um monte de coisa que ele tinha que fazer, mas infelizmente não tinha as gestões dos riscos. Quando a gente fala de gestão do risco, nós estamos falando lá da antiga NR9, NR17 e NR7, as NRs adicionais, que é 15 e 16 de periculosidade, e aí nós temos mais um monte de NRs aí que o empresário tem que suportar e fazer tudo isso, né? 18, 32, 36, NR5 de EPI, NR6 de CIPA, 33, 12, trabalho em altura, trabalho em espaço confinado. Então tem um monte de coisa que esse trabalhador, que esse empregador tem que fazer. E, em virtude disso tudo, então teve necessidade de revisão desses documentos. Daqui a pouco eu chego lá, onde, onde é a nossa intenção da nossa palestra, que foi a necessidade de harmonização dessas NRs, a participação efetiva dos trabalhadores que até então não existia, uma visão já agora voltada para a gestão de riscos, né, e não apenas esses documentos cartoriais. E olha só que legal, um tratamento diferenciado. Peraí, isso aqui é uma pequena empresa, isso é uma grande empresa, né? Então eu vou atuar de uma maneira diferenciada em cada uma delas. E a proteção, maior proteção aí dos trabalhadores mais vulneráveis. Então, tudo isso que o empregador estava fazendo
colocou isso tudo dentro de uma caixa que nós chamamos de gestão de riscos ocupacionais, que é a gestão, né, é o GRO, e o programa escrito chama Programa de Gestão de Riscos. Então, o PGR é o programa escrito e a gestão é a gestão toda que você vai fazer através de softwares, etc, etc, etc. Ficou de lado a NR15 e a NR16, que ainda tem que fazer, mas aí eu tenho agora nós, médicos do trabalho, trabalhando em conjunto, então, com esse PGR e a gestão desses riscos junto com os engenheiros do trabalho. E hoje aproximou-se, o médico do trabalho acabou se aproximando mais disso que a gente chama de um trabalho transdisciplinar. Então, eu sempre fui favorável, desde 1900 e bolinha, eu sempre falo assim, que o médico não pode ficar na caixa só com o médico, o engenheiro não pode ficar só na caixa com o engenheiro, o fonoaudiólogo não pode ficar só na caixa com o fonoaudiólogo, né? O fisioterapeuta não pode ficar só na caixa com o fisioterapeuta. Quando nós estamos falando de saúde ocupacional, quando nós estamos falando de justiça do trabalho, quando nós estamos falando de adoecimento do trabalhador, eu tenho que ter essa junção transdisciplinar. Transdisciplinar é mais do que multidisciplinar. Qual que é a diferença de uma para outra? O multidisciplinar é o cara que está lá na UTI. E aí ele é tratado, ele está lá no entubado, lá na máquina, vem o médico, examina o cara, passa a prescrição, vem a fisioterapeuta, faz a fisioterapia do pulmão, a enfermeira medica, o outro dá o banho, ele tem 3 ou 4 médicos já trabalhando do pulmão, do coração, da ortopedia e eu trabalhando, mas nenhum deles conversa com ninguém. Então você tem múltiplos profissionais, cada um no seu quadrado e ninguém conversando com ninguém. Isso não adianta nada. O paciente vai ficar perdido lá no meio. A transdisciplinaridade é quando nós juntamos os nossos conhecimentos, cada um vai fazer a sua parte, mas nós trocamos esse conhecimento entre esses diversos profissionais da área para que as nossas condutas sejam muito mais assertivas e muito mais adequadas, incluindo aí as questões relacionadas à saúde do trabalhador. O que acontece? Fizemos uma avaliação dessa documentação, da importância dessa documentação, e o que acontece quando nós estamos falando de justiça do trabalho, que é o tema que me foi proposto. Assim, qual é a importância dos documentos para a justiça do trabalho? Eu vou dizer para um processo trabalhista. O que eu vou dizer para vocês? Não é o assistente técnico que defende a empresa. Se o assistente técnico, numa ação judicial, não tiver ter sido amparado por um excelente médico do trabalho que tomou todas as condutas adequadas e suficientes há 3 anos atrás, não adianta que agora não vou ter o que fazer. Tá certo? É isso que a gente precisa ter a consciência disso. O mais importante de um processo trabalhista é o que o médico do trabalho está fazendo lá em campo. Não sou eu assistente técnico. A minha função é simples, é só chegar lá e juntar tudo que eu tenho de conhecimento com tudo que a empresa fez para poder defender a empresa, no caso da empresa, se a empresa tiver razão, obviamente, se não for uma doença ocupacional e nem agravada pelo trabalho. Então, quando o médico do trabalho avalia, atende uma pessoa, eu esqueci de colocar o meu tempo aqui, gente. Geralmente eu coloco o meu tempo e eu esqueci, mas acho que não vai dar menos de 30 minutos. Quando um médico atende uma pessoa com uma suspeita de alguma doença ocupacional, de algo, ele vai ter que fazer, o médico do trabalho vai ter que fazer essa investigação lá. Eu não posso ficar simplesmente atendendo o trabalhador com problema no ombro e eu passo ibuprofeno, cataflã e dou 7 dias de atestado e se ele não melhorar eu mando ele para o INSS e depois ele volta e eu continuo recebendo vários trabalhadores do mesmo setor de trabalho dando ibuprofeno e cataflã e mandando para o INSS. Ou seja, eu não sou um médico do trabalho, eu sou um enxugador de gelo. Vocês concordam? Né? Então, quando eu tenho lá constatada a ocorrência ou agravamento de uma doença relacionada ao trabalho, ou uma alteração, etc, etc, o que diz lá nesse item 7.5.19.5? Tenho que emitir a CAT, certo?
Constatei que é uma doença ocupacional, é minha obrigação emitir essa comunicação de acidente do trabalho. Vou mandar ele para o INSS? Não necessariamente. O ideal é que não encaminhe para o INSS, né? A gente, quando eu tenho um paciente com uma doença ocupacional, eu devo afastá-lo do risco e não afastá-lo do trabalho, porque ele não está inválido, ele está com uma bursite, uma tendinite, ele não está inválido, então eu tenho que afastá-lo do risco. E isso está previsto na NR7. Olha lá, afastar o empregado da situação ou do trabalho quando necessário. Então é o B. Se não der jeito, aí eu vou lá no C e encaminhar o empregado à Previdência Social quando o afastamento for superior a 15 dias. Beleza? Mas por que que eu estou mostrando esse slide? Não é nada disso. Estou mostrando esse slide porque o item D é o mais importante. E a doutora Bruna vai concordar comigo. O item D desse item é o fundamental. É o quê? Reavaliar os riscos ocupacionais e as medidas de prevenção pertinentes no PGR. Meus amigos, se eu tive um paciente com um dano por causa de um risco ocupacional, significa que eu falhei na minha prevenção. O engenheiro de segurança falhou na prevenção, porque o meu trabalhador está tendo um dano. Então eu tenho que sentar com o engenheiro, sentar com o fisioterapeuta, com o ergonomista, com o técnico de segurança e falar assim: tivemos um caso aqui, o que nós vamos fazer? O que está errado no nosso PGR? Estamos realmente mitigando todas as situações? Estamos realmente neutralizando todos os riscos? Obviamente, nós temos que ser sinceros que as empresas não têm condições de eliminar e neutralizar todos os riscos existentes no trabalho. Por óbvio, uma perda auditiva é um absurdo uma empresa hoje ter um trabalhador com perda auditiva, porque é o risco mais fácil de ser eliminado, né? O uso de um simples protetor auditivo, o cara não vai ter. Então, esse risco é fácil. Agora, eu pergunto, Pascoalzinho, para você, como que eu vou eliminar o risco na construção civil de um pedreiro? Aí o negócio pega, é complicado, né? Eu costumo dizer lá nas perícias assim, ó, pedreiro, se tiver tendinite na orelha, eu dou nexo, porque é muito risco. Então a gente sabe que, apesar disso que eu estou falando, nós não podemos viver no mundo de Nárnia, em que todas as empresas não vão ter nunca nenhum trabalhador doente e nós não vamos ter nenhum risco ocupacional, não é verdade? O próprio Bernardino Ramazzini, se vocês pegarem o livro dele lá de 1700, ele diz o seguinte, eu não lembro de cor o que ele fala lá, mas ele fala assim, que os médicos junto com o pessoal, ele fala inclusive de questões judiciais, os operadores de direito, etc, 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 devem saber que nós temos que tentar eliminar no máximo possível os riscos aos trabalhadores. Então, o próprio Ramazzini fala, isso está no meu consultório, tem um guarda desse tamanho no consultório com essa placa dizendo assim, no máximo possível. Porque tem casos que realmente não será possível fazer isso. A abertura de CAT, ela é em uma doença comprovada ou objeto de suspeita, o Ministério Público do Trabalho fala que a gente tem que abrir na suspeita, eu não concordo, apesar de estar na CLT, e eu tenho uma justificativa clara que eu não concordo. Se você for olhar por que existe a emissão de CAT, a grande finalidade da CAT é para fins epidemiológicos e estatísticos. Então, se eu emitir um monte de CAT na suspeita que não é doença ocupacional, eu vou perder os dados epidemiológicos e estatísticos de que realmente aquele caso tem uma doença ocupacional. E se eu tenho uma suspeita, eu tenho tempo suficiente para analisar e comprovar aquela suspeita que é uma doença ocupacional ou afastar aquela doença que não é uma doença ocupacional. Eu não tenho nenhuma emergência para abrir uma CAT. Não existe emergência para abrir CAT por doença ocupacional. Quando o cara tem uma doença ocupacional, quais são os direitos que ele tem? Só para o pessoal saber. Olha o grande problema para a empresa. Estabilidade no emprego de no mínimo 12 meses.
Gente, a estabilidade no emprego é de 1 ano após um acidente de trabalho, um afastamento do INSS? É isso que está dizendo aqui? O que está dizendo aqui? Que é no mínimo 12 meses. Significa que ele pode ter estabilidade de 24 meses, de 36 meses, vitalícia? Sim, basta o advogado pedir direito. Isso porque, nos casos de acidentes graves, doenças ocupacionais graves, a estabilidade não pode ser só mínima de 12 meses. Tem que ser ou por todo o tempo que ele for durar o tratamento, ou até casos de estabilidade. Eu já tive casos de perícia onde foi dada estabilidade vitalícia em acidentes graves. O afastamento no INSS vai ser 100% do salário, com recolhimento do fundo de garantia, vai ter direito ao auxílio acidente B94, e aqui eu alerto as empresas. Existe uma determinação agora lá na Justiça Previdenciária, não vou lembrar lá o número da súmula do STJ, que ele diz o seguinte: o trabalhador que tiver, antigamente, para ter recebimento de auxílio acidente B94, era obrigado a se enquadrar no anexo 3 do decreto 3048/99. Hoje já não é mais, isso caiu. Então hoje tem súmulas, jurisprudência, uma súmula não sei qual lá do STJ, de que se houver, tá lá no meu Instagram, se alguém quiser seguir o meu Instagram, lá, @profpenteado, e eu falo lá o número da lei, tudo direitinho. E tá dizendo lá que se tiver uma redução do trabalho, mesmo que mínima, olha só, João, mesmo que mínima, terá direito ao auxílio B94. O auxílio B94 é metade do salário até a aposentadoria. E aí eu pergunto para vocês, o INSS vai ficar com essa conta? Não, ele vai entrar com ação regressiva contra a empresa. Então, lá no processo, olha o problema para a empresa, gente. No processo trabalhista, eu vou pegar a nossa tabela brasileira da apuração do dano corporal, maravilhoso, tá ótimo, estou usando demais. O pessoal está de parabéns quem fez a tabela brasileira do EBML-PM, e que vai dizer lá que uma tendinite ou lesão muscular ou tendinites, a deficiência será 10% residual do valor do ombro. O ombro direito vale 25%, o ombro esquerdo vale 22%. Então, se ele tiver uma tendinite no ombro direito, eu vou dizer que ele tem 2,5% de deficiência. E ele vai receber uma indenização de 2,5% do salário dele por mês até a aposentadoria. Isso não é nada. Isso vai dar uma indenização pequena no final das contas. Só que do INSS, meus amigos, é 50%. Fala isso para o seu empregador. Que quando ele afastar e ele for receber o B94 do INSS, ele vai receber metade do salário até a aposentadoria. E o INSS vai entrar com ação regressiva contra a sua empresa. E você vai ter que pagar, não é só os 2,5%, é os 50%. E aí? Pensão por morte, aposentadoria por invalidez, ausência de carência e a própria indenização trabalhista. Por que que eu tenho que abrir uma CAT? Quanto que depois me fala aí, João Marcelo, quanto tempo eu fiz? Eu não estou com o chat aberto, então você pode só abrir o microfone e falar quanto tempo eu tenho. Tem tempo aí, professor. Tem mais 10 minutos. Por que que eu abro uma CAT? Por dois motivos. Por nexo causal, é uma doença que tem nexo, ou por dever legal. O nexo causal, o que que é? Está lá na Lei 82.13, quando eu tenho um acidente de trabalho típico, artigo 19, quando eu tenho uma doença ocupacional, doença profissional ou doença do trabalho, artigo 20, ou quando eu tenho uma concausa, que está lá no inciso 1 do artigo 21. Dever legal não tem nada a ver com trabalho, não tem nexo com trabalho nenhum, mas eu sou obrigado a abrir. Está lá no artigo 21, nos incisos 2, 3, vai lá para baixo, que vai falar assim: ato de agressão, um cara deu um soco na cara do outro na empresa. Tem alguma coisa a ver com trabalho? Não tem, mas tem que abrir CAT? Tem. Dever legal. Acidente de trajeto, tem alguma coisa a ver com trabalho? Não tem, mas eu tenho que abrir a CAT. Então é por dever legal. Pessoa privada de razão, o cara é esquizofrênico, tem uma crise lá dentro da empresa e começa a bater em todo mundo lá.
eu tenho que abrir a CAT para cada uma das pessoas que ele bateu. Dever legal. O que eu devo fazer quando eu estou com um B91 em uma ação trabalhista? Vem aí essa questão. Qual que é a força probatória dos documentos numa perícia trabalhista? O que eu tenho que fazer, meus amigos? A única coisa, eu tenho que provar a ausência de risco. Se eu não provar a ausência de risco, eu não tenho o que fazer. Deu para entender? Então, a constatação do nexo, e aí eu quero até falar assim, eu tenho lá um B91 do INSS, né? Então eu falei B91 ou um processo trabalhista. Eu não posso contestar como médico do trabalho do ponto de vista de ética no trabalho. Eu não posso contestar um B91 se realmente existe uma doença ocupacional. Não posso ir lá e contestar no INSS. A constatação do nexo estabelecido pela Previdência Social somente deve ser realizada caso realmente exista uma discordância técnica da posição previdenciária. O médico do trabalho deve atuar de forma diligente e ética, pois o bem maior é a saúde e o bem-estar do trabalhador, a quem efetivamente devemos empregar todos os seus esforços, e não se permitir a ser um mero fantoche manipulado pelos direitos, pelos interesses do empresário. O médico é o fiel da balança entre o trabalhador e o empregador, devendo ter atitudes probas e justas para que nenhuma das partes seja prejudicada. Olha só, a nossa função, eu não vou defender o empregador e não vou defender o trabalhador. Eu tenho que ser técnico e ético para que nenhum dos dois seja prejudicado, tá certo? E eu tenho que então fazer a prova de ausência de risco. Isso está descrito, não sou eu que estou falando. Isso está descrito lá na instrução 31/2008 do INSS. E também nessa orientação interna aí que diz o seguinte: a empresa, no ato do requerimento da não aplicação do nexo epidemiológico, deverá apresentar documentação probatória em 2 vias que demonstre que os agravos não possuem nexo com o trabalho exercício pelo segurado. O parágrafo terceiro diz que a não apresentação de documentação probatória acarrerá no indeferimento da contestação. Não adianta você chegar lá e falar assim, ele tem essa tendinite que ele tem, não tem nexo com o trabalho, porque ela é degenerativa. Os caras falam assim, eu nunca consigo ganhar uma contestação do B91. Esse pessoal do INSS nem lê. Não, não é que ele não lê, é que a tua contestação é ruim. Porque você só chega lá e fala assim, a doença é degenerativa, mas você não apresenta a prova de ausência de risco. Essa prova de ausência de risco tem que ser apresentada no INSS do B91 e na perícia trabalhista. Tá certo? Então a força probatória do documento é esse. No caso de doenças ossomusculares, então, a empresa vai ter que anexar obrigatoriamente uma análise ergonômica contemporânea. Hoje a gente fala, quando eu vou fazer uma perícia trabalhista, eu tenho que apresentar uma perícia de ergonomia forense, uma prova ergonômica forense, dizendo o seguinte: naquela atividade, ele tem um problema no ombro direito, naquela atividade não tem risco para o ombro direito. É isso que eu vou apresentar para a perícia previdenciária e isso que eu vou apresentar na perícia trabalhista. Então, não é aquela ET de rula, reba, que é para ver ocra, que é para ver risco do posto de trabalho. Rula, reba, ocra, não, essas coisas é para ver risco ergonômico do posto de trabalho. Esse posto de trabalho é ruim, esse posto de trabalho é bom. Numa variação de uma doença ocupacional, eu tenho que ter, a demanda era diferente. Eu tenho que, assim, este posto de trabalho é ruim, mas tem risco para o punho, que é a doença da pessoa. Porque o posto de trabalho pode ser ruim, porque ele trabalha com o braço para cima, mas sem movimento repetitivo de punho. Então não tem risco para o punho, apesar do posto de trabalho ser ruim. Tem que ter um PGR bem feito, a doutora Bruna já falou muito bem disso. Os laudos ambientais, a ficha de entrega de IPI, os treinamentos, etc. E hoje nós estamos falando dos riscos psicossociais, né? No caso de transtorno mental, eu vou ter que ter uma análise ergonômica adequada aí para avaliação dos riscos psicossociais. E aqui eu faço um alerta aos médicos do trabalho. Como está o seu relatório analítico do seu absenteísmo?
dados epidemiológicos da empresa. Se eu pudesse fazer alguma coisa na Fundacentro e na NR15, era falar assim: pega aquela insalubridade pelo frio e tira de lá. Tira isso aí, insalubridade pelo frio. Um monte de engenheiro vai nos frigoríficos e vai lá assim: CLT artigo 153, que é conforto, não é nada a ver para insalubridade, não é nada a ver daquilo. A temperatura no mapa oficial menos de 15 graus, de 12 graus, de 10, não tem nada a ver com insalubridade aquilo. E vai lá e manda os frigoríficos pagar a insalubridade pelo frio. Pergunto para vocês, se tiver alguém aí que for de frigorífico, põe no chat do YouTube, ou põe um chat aqui. Vocês alguma vez viram dentro do frigorífico um frostnip, um frostbite, um eritema pérneo? São as doenças relacionadas ao frio. Alguma vez de vocês viram isso? Eu vou dizer não. Se eu não tenho doença, se eu não tenho dado epidemiológico, eu não tenho um ambiente de trabalho insalubre para o frio. Tá certo? Então, nós temos que discutir muito e só vamos poder discutir se vocês, médicos do trabalho, tiverem dados epidemiológicos. Eu posso chegar lá e falar assim: ah, aqui tem risco o cara tem um anexo de concausa para um problema no ombro. Aí você me mostra um relatório analítico nos 5 últimos anos que ninguém tem doença por ombro, ninguém afastou por ombro. Isso é um dado importante a ser analisado numa ação judicial. Meus amigos, isso está previsto na 2323, na resolução 2323/2022. Estudo do local de trabalho, Paraná, Paraná, está escrito lá os dados epidemiológicos. Então a empresa tem que apresentar esses dados epidemiológicos. Isso é um documento importante e probatório, João Marcelo? Claro que é. É um documento importante. E aqui tem esse QR Code para vocês aqui. O QR Code não é do livro. Esse QR Code é dessa ficha de análise médica, de análise do Nexo, que está no livro, tá? Mas aí vocês baixem aí essa ficha aí e, e eu só quero ver se eu consigo abrir o meu Word para aparecer aqui na tela. Agora eu não sei se eu vou conseguir aqui, hein? Tava na outro. Deixa eu ver se eu abri aqui. Tá aparecendo para vocês aí? Não. Uma ficha em Word agora? Sim, Tá Sim? aparecendo, professor. Tá. Deixa eu só aumentar assim. Deu zoom agora aí? Ela tá aumentada já. Não tá Tá. aparecendo ela inteira, né? Tá aparecendo parte dela. Não, e agora tá rodando alguma coisa? Ah, Não, né? agora apareceu inteira. Tá bem direitinho. E tá rodando o Word assim? Tá rodando normal? Deixa eu ver aqui. Tá aparecendo ela inteira ou tá só o meu slide? Não, tá só o seu slide. Então deixa eu ver se eu der um outro share aqui. Pera aqui. Deve ser aqui. Aqui. Mudou? Mudou. Agora tá no Word. Tá no Word? Apareceu ela? Apareceu. Então, gente, o que que eu orientaria para vocês que são membros do trabalho da empresa? Toda vez que vocês tiverem um caso que vocês vão analisar de um nexo causal, podem seguir esse modelo aqui, que ele é bem interessante. Está lá no livro, então, da folha 254. O que que eu vou fazer? Vou identificar o funcionário, data de admissão, tempo na empresa, tempo no setor atual, membro dominante, se ele é destro ou se ele é canhoto, tarefa que ele acredita ter originado, por exemplo, a dor, vai descrever aqui, data do início da investigação, data do término, quais são os critérios clínicos, qual a queixa principal, é uma doença confirmada ou só uma queixa inespecífica, uma dor, desconforto ou fadiga, né? Achados do exame físico, inspeção, então eu vou descrever palpação, limitação da movimentação, vou fazer descrever o exame clínico dele. E aqui a doutora Bruna falou lá, né? Eu vou botar lá no meu mapa, lá no meu PGR, né? O que que eu tenho de risco, né? Aqui eu vou colocar também. Nesse local onde ele está reclamando do membro superior direito, tem repetitividade?
Qual o número de ações técnicas? Qual o tempo de trabalho que ele trabalha com essa repetitividade? Ama trabalho com força? Quanto de força na escala de Borg? Trabalha com uma postura inadequada dessa articulação? Quanto que ele tem de flexão, de extensão, de flexão de coluna, de abdução de ombro, etc. Eu vou colocar e qual o resultado? O que que eu tenho nessa tarefa, né? Tem compressão de partes moles, tem levantamento de peso. Vou descrever lá. É uma atividade que tem pausas, eu faço rodízio de função. Quais são os riscos identificados de acordo com a análise ergonômica do trabalho? Vou colocar lá quais os aspectos pessoais, satisfação versus insatisfação com o trabalho, relações interpessoais e hierárquicas, problemas do estilo de vida, atividades extra do trabalho, características físicas relevantes, estatura, se ele é brevilíneo, se ele é longilíneo, hipermobilidade articular, etc. Qual que é a personalidade desse cabra? Uso de medicamentos contraceptivos hormonais, etc. Histórico clínico, trabalhos anteriores, histórico das que, tá vendo? Você vai fazer, para aquele caso específico, você vai fazer toda uma investigação e resultado dos exames complementares, o que que você encontrou ali. E aí vai aqui para o final. E aí? O caso atende um dos critérios abaixo, com base nos critérios de um cara que chama Penteado aí? Então tá lá. A patologia em tela é considerada como sendo do trabalho? Está dentro da lei, da lista de doenças relacionadas ao trabalho? Está estabelecida a relação entre o nexo da doença e o risco? O tempo de intensidade ao risco foi suficiente? O tempo entre o início da exposição e o início dos sintomas foi suficiente? Tem período de latência? O aparecimento da queixa tem relação com a exposição do risco? Houve necessidade de afastamento? Houve melhora com o afastamento? Os trabalhos anteriores não interferem? Existe coerência diagnóstica? Vocês estão vendo que isso aqui, quando você faz lá como médico do trabalho, você já tá me ajudando como assistente técnico um monte, porque você já está fazendo essa avaliação. Para com causa, foi efetivamente identificado o risco, a exposição alterou a história natural de evolução da doença, está vendo? Você vai fazer isso para cada um e vai chegar no final e concluir. Não é plausível, necessita de mais elementos, conduta e reavaliar e tal data. Pronto, ponto final. Se você fizer isso, este documento é um documento comprobatório. Eu vou pegar isso, essa sua investigação, junto com a avaliação ergonômica do trabalho, junto com o PGR, etc., e eu vou poder compor a minha defesa. Tá certo? Desde que não deu nexo, porque se deu nexo, você já abriu o CAT, nós não vamos nem discutir o nexo, nós só vamos no trabalho, na Justiça do Trabalho discutir o dano, né? Nem o nexo a gente discute mais. Deixa eu voltar aqui, então. Voltou agora aí o Voltou. slide? Está terminando já, tá? Então, tem aqui o QR Code, quem quiser ir apontar com o celular, mas isso aqui acho que depois vai ficar no YouTube, né? A pessoa pode também ver depois, né? Acho que vai ficar lá no YouTube, ele pode clicar aí, mas tá no livro lá, tá? Então, isso tudo que a gente falou. Duas coisas importantes para encerrar. Para a contestação do nexo previdenciário, não pode usar o prontuário médico, dados do prontuário. Você não pode falar que a pessoa é diabética, que ela é hipertensa, que ela brigou com o marido, que ela nada disso você pode usar. Isso está definido. Então, para a contestação do B91 previdenciário, o único documento que você pode encaminhar ao INSS é prova de ausência de risco, mais nada. Mesmo porque não adianta você falar que ela é diabética e que brigou com o marido. Por quê? Porque vai dar com causa. E para o INSS, não interessa se é com causa ou se é causa. Deu para entender? Não vai interessar para ele. Isso aí, dessas outras coisas, vai interessar lá na Justiça do Trabalho. Então, para os processos trabalhistas, está aparecendo aí o slide? Tá? Para os processos trabalhistas é permitido o uso do prontuário médico, desde que seja autorizado pelo juiz. Tomem cuidado com os advogados que eles falam assim: ah, estou com um processo aqui, me manda o prontuário. Não pode. Não pode. Você fala assim, me manda o documento do juiz pedindo para eu apresentar o prontuário. Na hora que você me mandar o documento, eu te apresento o prontuário. Não, mas a gente precisa montar a defesa. Não pode. Não pode, tá? Então, você só vai poder apresentar esse prontuário quando for autorizado pelo juiz. Beleza? Muito bem. Maravilha.
Encerrando, a melhor defesa de uma empresa em ações trabalhistas ou previdenciárias é a prevenção eficaz das doenças e agravos à saúde, seja por meio de uma gestão adequada dos riscos ocupacionais, comprovando por documentação a realização de um PGR bem estruturado, uma análise ergonômica consistente, incluindo os riscos biomecânicos e psicossociais, a efetividade das medidas de neutralização dos riscos, a implementação criteriosa de fatores organizacionais como pausas, rodízios, treinamentos, controle das horas extras, tratamento ético aos funcionários, equilíbrio entre esforço e recompensa, introdução de equipamentos de proteção coletiva e individual, análise contínua e documentada dos casos de agravos à saúde, com reavaliação constante dos riscos identificados e a instituição de planos de ação de acordo com os conceitos do PDCA, muito bem falado aí pela doutora Bruna. E este aqui é o famoso George, o pug que mais sabe medicina do Brasil. Quanto Excelente. tempo deu, hein, gente? Passei do tempo aí? Não, foi ótimo, deu certo. Deixa eu descompartilhar aqui agora. Como é que eu Professor, compartilho, hein?